Seja muito bem-vindo. Esse que é o meu primeiro vlog aqui no canal. Eu decidi compartilhar um pouquinho mais a minha rotina, decidi compartilhar um pouquinho mais o meu dia a dia. E esses vlogs que eu vou fazer vão ser uma forma de quebrar algumas barreiras que eu tenho em relação a me expor um pouquinho mais. Para quem me conhece um pouquinho mais de perto sabe que eu sempre gostei muito de fotografia. Então eu sempre estive muito mais por trás da câmera do que na frente da câmera. Então tá aqui falando assim, me expondo, é uma barreira para mim, né, que eu tô tentando quebrar. Então esses vlogs vão ser uma forma de aos poucos, né, ir me sentindo mais confortável. E também porque eu quero me sentir um pouquinho mais próxima das pessoas que gostam de me acompanhar. Eu decidi que eu não quero só postar aulas aqui no meu canal, eu quero realmente mostrar, né, o meu dia a dia, a minha rotina, trazer alguma coisa de interessante que possa, de repente, agregar alguém. Enfim, agora são 6h40, eu tenho que sair em 5 minutinhos. Eu vou dar aula na academia hoje. Hoje é um dia que eu dou aula presencial. Como essa semana tem feriado, então eu só vou dar aula hoje, mas geralmente eu dou aula na terça e também na quinta. E eu vou tentar levar vocês comigo, mostrar um pouquinho dessa minha rotina para vocês. E então é isso. Bora lá? Obrigada. Bom dia. Oiê. Trazer o queixo no peito. Primeiro as costas, ó. Empurra o chão com as mãos, joga as costas, abre as escápulas lá atrás. Percebe que minha pelve ainda tá recolhida. Quando minha pelve passar, quando meu quadril passar da linha do joelho, eu vou arrebentar um pouquinho e sentar lá nos calcanhares. Aprofunda bem a respiração. Primeira missão do dia concluída. Vou passar o pneu da minha bike e vou para casa. Fiz uma parada aqui no posto, pegar pão de queijo pro meu amorzinho, que ele adora. E eu também tô com vontade de tomar um café com... Oh, meu Deus! Um café com pão de queijo hoje. Então passei aqui pegar e agora sim, bora pra casa. Agora é 11h10 e a gente vai sair para resolver algumas coisas na rua.
Além de dar aulas, eu também administro alguns Airbnbs e hoje a gente tem algumas coisinhas para resolver em relação ao apartamento e uma das casas que a gente administra. Então, agora a gente está indo lá fazer essas pendências. E eu vou levar vocês comigo. Já estamos aqui para entregar as chaves. Esperando o pessoal descer. Mudamos os planos, a gente passou a pegar uma marmita, porque a gente estava morrendo de fome, já é 1 da tarde. Demorou um pouco mais do que a gente estava prevendo, porque a gente precisou passar no mercado, comprar um rodo pro apartamento, e aí eu passei lá, deixei o rodo lá. De lá a gente foi na casa ver qual que era a chave, porque eu não tinha certeza qual que era a chave que era para fazer a cópia, porque tem um portãozinho menor que eu nunca usei, então não sabia qual que era a chave. Aí de lá a gente foi no chaveiro, do chaveiro a gente voltou na casa para testar as chaves, para ver se estava tudo ok, e de lá a gente foi fazer a entrega. E aí a fome bateu, não teve jeito, então a gente vai comer, e aí a gente vai lá no apartamento amanhã. Que daí a gente vai com mais calma também, porque é bem pertinho aqui de casa, é 5 minutinhos andando. Então fica mais tranquilo. Hoje a gente já tá meio cansado já, que foi um rolê. Então agora a gente vai comer. Hoje é quarta-feira, acabei de terminar a minha prática e hoje a manhã começou meio turbulenta, meio bagunçada. Acordei já com mensagem no celular de algumas coisas para resolver que não estavam dentro do planejamento do dia. Confesso que isso me tirou um pouquinho do foco do que eu tinha planejado hoje. Hoje é uma das dificuldades que eu tenho é justamente isso, de organizar, de pensar, planejar uma coisa e acabar sendo, né, acabar surgindo coisas no caminho que não estavam previstas e isso acabar me afetando um pouco mais do que deveria. Claro que hoje já é muito mais tranquilo do que já foi um dia, mas é algo que ainda me afeta, né? E eu acho que isso fala muito sobre a necessidade de controle, né? De querer ter o controle das situações. Mas é claro que viver dessa forma, querendo controlar tudo, é totalmente torturante, é um sofrimento desnecessário, né? Então, tô aprendendo a lidar melhor com isso, já fui muito pior nesse sentido, mas sinto que já melhorei bastante, mas ainda não está assim, não estou plena em relação a isso, porque eu tenho um pouco de dificuldade no sentido de, tá, surgiu um imprevisto, tenho que lidar com isso, só que a minha dificuldade é depois retomar, entendeu? Então eu preciso seguir a partir daqui. Então, por exemplo, eu planejei alguma coisa com um horário ou um momento específico, aí eu não consegui fazer aquela coisa naquele momento porque eu precisei resolver uma outra situação, e aí voltar a retomar a partir do momento onde deveria, né, acontecer. Essa é uma das minhas maiores dificuldades hoje, né? Retomar da onde eu parei. Mas enfim, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida, com as situações. Eu acho que quando essas situações acontecem é justamente quando a gente precisa mais treinar isso na gente, né? Mas enfim, fiz a minha prática de yoga, já estou me sentindo muito melhor. Agora vamos retomar as atividades normalmente. Ontem eu acabei não gravando mais nada no meu dia, porque, enfim, acabei descansando um pouco depois do almoço, que como eu tinha acordado super cedo, depois do almoço dá aquele soninho, tive que tirar uma sonequinha. Mas eu também fiz minha prática, também tive aula à noite, depois eu fiquei aqui fazendo algumas coisas de casa mesmo. E nem sempre vai dar para gravar tudo, acho que a ideia
de gravar esses vlogs semanais é justamente não ter essa pressão de gravar o tempo inteiro, sabe? Por exemplo, se eu fizer um vlog do dia todo, eu preciso, né, me planejar, e aí eu sinto que demora mais para fazer as coisas, porque tem que posicionar a câmera, tem que ligar o microfone. Agora mesmo eu nem peguei o microfone, eu tô falando no microfone do celular. Tem que pegar o microfone, às vezes está com pouca luz, tem que ajustar a luz, então demanda muito mais trabalho, né? E a ideia é que seja um negócio fácil, então por isso que eu não gravei mais nada ontem, mas hoje pretendo compartilhar mais um pouquinho de como está sendo o meu dia. Vou sentar agora para trabalhar um pouquinho no computador e mais tarde a gente vai resolver as pendências do apartamento que ficou de ontem. A gente tá indo lá no AP e o Ian vai tentar vender essas calças no brechó aqui pertinho de casa. Então primeiro a gente vai passar ali e depois vai lá pro apartamento. Hoje é quinta-feira é feriado, Dia do Trabalhador. Parabéns aos trabalhadores, parabéns para nós. Espero que você tenha, né? No caso, que esse vídeo, depois que eu postar esse vídeo já vai ter passado. Espero que você tenha tirado um dia aí para descansar e tenha aproveitado muito bem esse dia. Já tomei meu café da manhã e tava aqui editando o vídeo, que eu tô fazendo assim, eu tô gravando e já vou editando, porque eu pretendo postar esse vídeo no domingo, e se eu deixar pra domingo editar tudo, muito provavelmente esse vídeo não vai sair no domingo, porque como eu não tenho muita habilidade ainda na edição desses vídeos, vai demorar um pouquinho mais pra fazer, né? Porque como qualquer outra coisa que a gente vai fazer, qualquer habilidade, qualquer coisa, no começo é um pouco mais complexo, que você tá aprendendo a mexer na ferramenta, aí você encontra alguns desafios de, não, como é que eu resolvo isso? Enfim, mas acredito que com o tempo isso deve ficar muito mais fluido, né? Muito provavelmente nos próximos vídeos eu vou levar menos tempo pra fazer. Então eu tô fazendo assim, gravo e já vou dando uma editada pra não sobrecarregar o meu domingo. E hoje teria um churrasco da academia, mas não sei se a gente vai, não sei se a gente vai, eu tô com um pouco de preguiça. Não estou afim, na verdade, de socializar, o Ian também não. Então a gente decidiu ir pra praia, não pra praia pra tomar sol, mas a gente vai dar uma volta na praia, estar um pouquinho em contato com a natureza, sair um pouco do apartamento também, que é uma coisa que
é necessária às vezes e que é uma coisa que eu tô buscando fazer um pouco mais. Eu sempre gostei muito de explorar, de andar de bike, fazer trilha, ir pra praia, ver o sol nascer, coisas do tipo. Só que eu tava numa rotina muito puxada, assim, de trabalho e não contei isso pra vocês ainda, né? Só falei da questão do Airbnb, mas eu dou aulas de yoga. Eu tenho minha comunidade online, dou aulas presenciais na academia 2 vezes na semana. Administro Airbnb, né, eu fico com a parte de administração de reserva, enfim, um pouco do que eu compartilhei ontem. Geralmente a gente tem a pessoa que limpa a casa, o apartamento lá, mas às vezes quando tá mais tranquilo a gente costuma fazer, porque aí é uma forma também da gente ficar com a grana da limpeza, né. E então tem essas coisinhas que demandam meu tempo e além disso eu também faço trabalho como pet sitter, né, que para quem não sabe, pet sitter significa babá de pet em português, e você pode trabalhar nesse nicho de 3 formas, na verdade. Eu trabalho com 2, que é hospedando, no caso a pessoa viaja, deixa o pet dela na minha casa. Atualmente eu só trabalho com gato e cachorro pequenininho, e eu também não pego muito porque eu moro em apartamento, e também só pego o cachorro que é acostumado em apartamento. E o outro serviço, que é um serviço que agora eu pretendo fazer mais ainda, que é a visita na casa da pessoa. Então a pessoa viaja, aí eu vou lá na casa dela 1 vez ou 2 vezes no dia, depende de quantas vezes ela quer me contratar, faço a visita e depois volto para minha casa, né? Cuido lá do pet. E é um trabalho que eu gosto muito, mas também toma bastante do meu tempo, especialmente nos finais de semana. E feriados, né. Esse feriado a gente tá tranquilo, a gente teve bastante movimento ali na Páscoa, mas agora a gente tá mais tranquilo, né. Nesse feriado a gente não tá hospedando, eu vou ter só uma visita no domingo, inclusive vou tentar gravar, vou tentar levar vocês comigo, pra vocês verem mais ou menos como é que é esse trabalho. Mas enfim, onde eu queria chegar, né, são trabalhos onde geralmente finais de semana são os dias que mais tem movimento, tanto nas hospedagens de Airbnb, que é quando as pessoas viajam, né, feriados, finais de semana, e também, dos pets, né. Então e quando a gente tá com pet aqui, a gente não costuma sair de casa, a gente costuma ficar aqui, e quando eu tenho visita na rua, o Ian também fica sempre em casa pra gente ficar cuidando deles, né, tem todo o cuidado aqui, a higiene também da casa, enfim. E falar com os donos, então a gente passa muito tempo em casa, muito. E aí durante a semana eu tenho as aulas, né, eu tenho a gravação das minhas aulas, eu tenho as minhas aulas presenciais, eu tenho as minhas aulas ao vivo, eu tenho os meus estudos, que agora eu tô fazendo a minha segunda formação em yoga, que é online, então a gente passa muito tempo em casa, muito tempo em casa. E aí eu estava nessa fase, assim, de trabalhar muito mesmo, assim, de quase às vezes não sair, né, sair para ir no mercado. E agora, quando a gente viajou, a gente tirou uns 10 dias de férias, a gente foi viajar e visitar os pais do Ian, eu percebi, que, ficar muito dentro de casa estava me fazendo mal, porque eu estava num período mais de estresse, assim, de cansaço mental, de desânimo, já não estava com muita energia para fazer as coisas. Tinha várias aulas e conteúdos para gravar, mas assim, não conseguia fazer e não era por falta de querer, né, eu queria muito, mas enfim, estava meio esgotado. E aí com essa viagem, deu para perceber o ritmo que a gente estava, assim, muito de trabalhar muito, né. E aí uma coisa que a gente estava falando, que a gente lá durante a viagem a gente fez vários passeios, passeou de barco, foi andar de bike, e a gente ficou super bem, né. Tanto que nos primeiros dias que a gente chegou lá, eu estava um pouco ainda no ritmo, sabe, foi um pouco difícil desacelerar. Eh, e aí com o passar dos dias a gente foi conseguindo aproveitar melhor. E aí a gente voltou de lá, com isso em mente de não, a gente precisa, ter mais momentos de lazer fora de casa, porque às vezes a gente fica em casa, vê um filme, joga, mas esse contato com a natureza é uma coisa que me faz muito bem. Acho que faz bem para qualquer pessoa estar mais próximo da natureza, tomar um sol, colocar o pé na grama, colocar o pé na areia, né, ver uma paisagem, um céu bonito, ver o nascer do sol, isso faz bem para qualquer pessoa. É impossível uma pessoa estar na natureza e não se sentir bem. Então, uma coisa que a gente voltou da viagem querendo muito voltar a cultivar, né?
E aí, de novo, às vezes a gente tem que estar cuidando para não voltar, né, para esse ritmo de ficar só dentro de casa, porque parece que quanto mais dentro de casa você fica, mais você quer ficar dentro de casa. E só que isso não faz bem para ninguém, né, gente? Então a gente tá nesse processo de voltar a fazer algumas atividades, só que a gente precisa conciliar isso tudo com os trabalhos, né? Então, como esse feriado a gente não tem pet, só vou ter a visita no domingo. Então hoje a gente até ia no churrasco, mas a gente não tá muito afim. E então a gente vai fazer alguma coisa nós dois juntos, né? Então a gente vai ir pra praia. Então eu vou levar vocês pra conhecer um pouquinho, tá? Mas é isso. Vou compartilhando um pouquinho do dia e quem sabe a gente se fala um pouquinho mais tarde. O que você tá fazendo aí? Cappuccino. Cappuccino? Pra mim, né? O que vai no seu cappuccino? Um cafezinho ali, né? Chocolate. Ah, uns pedacinhos de Mel. chocolate, mel. Café. Cafezinho moído. Olha que coisa mais lindinha. Um tiquinho de canela. E o leite botando dentro. São 5 horas da tarde e eu me dei conta que já faz um tempo que eu não falo aqui nos vídeos. Na verdade, ontem, que era sexta-feira, eu acabei não gravando nada mesmo. Eu acordei, fiz minha higiene, fiz um café, sentei na frente do computador e assim eu passei o dia inteiro até as 7h30 da noite, mais ou menos, foi o horário que eu terminei e só saí porque precisei ir no mercado, jantar, enfim. Então, eu fiquei o dia inteiro ontem mexendo na minha página de vendas, porque hoje eu não tenho ninguém, né, para trabalhar comigo. Hoje eu faço tudo sozinha, minha página de vendas, e eu gravo as minhas aulas, eu edito os meus vídeos, eu cuido, enfim, cuido de tudo, né? Parte de você empreender, né? Espero um dia ter alguém para cuidar disso para mim, porque, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer,
que eu tive que aprender a fazer, né? Porque eu não sou especialista em fazer página de vendas, eu nem sei se, tipo, tá totalmente certo ou bom o que eu tô fazendo, mas alguém precisa fazer, né? Isso precisa ser feito, então fui, tipo, estudando uma coisa aqui, uma coisa ali, fui aprendendo a mexer e, enfim, fiz o que eu pude com o melhor que eu tinha. Por mim, claramente, eu só daria as aulas, né? Mas não é assim que funciona. Empreender, principalmente assim, no começo, exige que você acabe tendo que aprender várias funções. Isso é legal, de algum modo, porque o dia que você contratar alguém, você vai ter uma noção. Ao mesmo tempo, você acaba perdendo bastante tempo, né? Bastante tempo no sentido de, poxa, não sei como resolver isso. Não posso pagar ninguém para fazer. Então, eu tenho que aprender do zero, tenho que testar, eu vou errar, né? Assim como eu já cometi vários erros. Então, faz parte do caminho, né? E aí acaba que isso te toma tempo, tira um pouco do foco das outras coisas que também precisam ser feitas. Então, enfim, as coisas elas levam um pouquinho mais de tempo quando você tem que fazer tudo sozinho, né? Você tem que ir fazendo aos poucos, tem que ir aprendendo. eh, a gente aprende, erra, a gente faz tirando, sei lá, do jeito que a gente. Eu já fiz muito isso, né? Tirei as coisas, sei lá, fui fazendo as coisas do jeito que eu achei que era, porque eu tava vendo daquela forma, depois eu vi que não era bem assim, aí eu fui atrás de conhecimento, né? Investi em conhecimento. Obviamente, não pude me aperfeiçoar 100%. Nossa, sei tudo sobre tráfego pago, sobre página de vendas. Não, sei realmente só o básico. Então, isso também demanda nosso tempo, né? Por exemplo, ontem mesmo foi um dia que eu fiquei o dia inteiro só nisso. Hoje acabei me dedicando a algumas coisas de casa, dei uma geral na cozinha, aspirei a sala, enfim, fiz algumas coisinhas que eu queria fazer, lavei roupa. Dei um trato na minha unha, não pintei, né, mas pelo menos fiz a cutícula, passei uma basezinha, tá bem curtinha, tô numa vibe de gostar muito de unha curta, tô achando muito mais limpinha, tanto que quando ela começa a crescer um pouquinho assim, começa a juntar aquela sujeirinha, já me dá agonia, eu vou lá e corto. Então tô muito nessa vibe de unha bem curtinha, mas como eu não pintei, pelo menos eu tirei a cutícula e passei uma basezinha. Essa semana, se der tempo, eu vou fazer a unha. Mas enfim, então hoje foi um dia que eu fiquei me dedicando a coisas de casa, unha. A gente tá com um hóspede, a gente recebeu ontem, não estava previsto. Chegou a Clara e a Faísca, que são uma cachorrinha que tá no começo do vídeo ali que eu mostrei no meio da bagunça, e a Clara, que é a gatinha, que eu acabei não mostrando. Elas chegaram ontem, então a gente também tá cuidando delas, né, até amanhã, que é o dia que elas vão embora. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai sair para passear com a Faísca. E eu também hoje aproveitei para tirar umas maquiagens, umas espuminhas, joguei um monte de coisa fora, papel, enfim, de vez em quando eu gosto de dar uma geralzinha nas coisas para ir jogando fora. Tinha um monte de coisa vencida, produto enfim, de maquiagem, de batom, creme, tinha um monte de coisa vencida, então aproveitei para fazer uma limpa, acabei não gravando também. Enfim. Então, hoje o dia foi dedicado a isso. Ontem foi mais ao trabalho, né? Focado na questão da página. E hoje foi nessas coisinhas. Então, decidi passar aqui falar um pouquinho, né? Para não ficar só takes com música e compartilhar um pouquinho do que eu estou vivendo nos últimos dias. Amanhã é domingo, então amanhã é um dia também de fazer um reset nas coisas, organizar a semana. Amanhã eu tenho uma visita para fazer, um pet sitter, e amanhã é o dia que eu vou postar esse vídeo, né? Não sei quando é que você tá vendo, mas eu vou postar no domingo. Então eu também quero ver se eu começo a editar algumas coisas do dia que a gente foi na praia, que eu não editei ainda. E os que eu tô gravando agora, né? Então, vou mexer talvez nisso mais tarde ou amanhã de manhã. O que mais que eu tenho pra fazer? Eu tenho que também colocar algumas aulas em dia. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo curso de formação e toda semana a gente tem práticas pra fazer. São duas práticas para ficar intercalando e também tem as aulas de filosofia e as aulas teóricas. Eu tô meio atrasadinha numas aulas de filosofia. Então, quero ver se amanhã eu coloco um pouco dos meus estudos em dia para não começar a semana já
me atropelando. Então, amanhã eu espero compartilhar um pouco mais do dia. E é isso. Agora eu vou me ajeitar aqui, vou botar um tênis pra gente levar a Faísca passear, que agora o sol já tá mais baixo. Deu uma esquentadinha aqui hoje, tá até quente, tô até de roupa mais curta, bermuda. Tava bem friozinho nos últimos dias, mas hoje esquentou bastante. Então agora que o sol já baixou bastante, a gente vai levar ela pra passear. Autoconhecimento. Estamos na semana 5. Esta é a aula A do Sukshma Vyayama, exercício Sul. Hoje é domingo, já são 2 horas da tarde. Eu acabei de me arrumar e tô saindo pra fazer a visita na casa da cliente, que é bem aqui pertinho. Então já vou indo porque geralmente eu levo em torno de 1 hora e eu não quero voltar muito tarde porque eu tenho minha prática para fazer e também tenho vídeo para terminar de editar e postar ainda hoje. Já estou de volta da visita, já é final de tarde e eu tava editando o vídeo e eu percebi que eu não encerrei o vídeo, né? Então eu vim aqui falar mais um pouquinho com vocês. Antes de encerrar o vídeo, eu queria compartilhar um pouco como foi essa experiência de gravar o meu primeiro vlog. E de adianto, já digo que eu gostei bastante de ter feito dessa forma, de ter feito um vlog da semana do que um dia todo, porque apesar de ter curtido bastante o processo, eu gosto muito, né, de fotografia, não tenho tanta experiência com vídeo, mas foi uma forma de explorar esse mundo, né, também, que tá ali muito próximo. Poder juntar isso com algo que eu já ia fazer foi bastante positivo para mim, me inspirou bastante, me deu vontade de fazer mais. Obviamente que demorou mais tempo para executar algumas tarefas, porque pega o tripé, onde está o tripé, pega a luz, vai gravar com o celular, vai gravar com a câmera, cadê o microfone, né? São 2 microfones diferentes. Ajusta a luz, ajusta o ângulo, tá tendo barulho lá fora, fecha a janela, ou enfim. Um outro ponto que eu achei bastante interessante é que pela primeira vez eu estava criando algo sem a pressão de criar. Como eu também crio conteúdo pro Instagram, pro TikTok, eu não sou tão ativa lá, mas no Instagram eu tento ser mais constante, estar mais presente, principalmente nos stories, né, mostrando o meu dia a dia. Eu senti que como eu estava fazendo vlog, eu pude trazer temas que estavam acontecendo no meu dia de forma muito mais leve e muito mais fluida do que sentar e fazer um Reels, pensar no roteiro, produzir e fazer um vídeo onde eu só tenho 90 segundos para alguém me escutar, o que é muito difícil quando você quer compartilhar alguma coisa a mais, porque 90 segundos não é nada, né?
Então eu gostei bastante disso, porque eu pude trazer coisas que aconteceram na minha semana e compartilhar isso com vocês de forma um pouco mais próxima, né? Que era justamente essa ideia. Então eu gostei bastante e isso me animou bastante para continuar produzindo mais vídeos. Então quero manter pelo menos uma frequência aí de pelo menos um vídeo por semana, talvez um vlog, intercalar também com algumas aulas de yoga e outras coisas que eu pretendo fazer. Inclusive, se você tiver sugestão de vídeos, ou se tem algo que você viu no meu vídeo que você gostaria de saber mais, deixa aqui nos comentários que eu também vou ler as sugestões e a gente pode gravar esses conteúdos. Enfim, e com isso, né, a gente encerra o primeiro vlog. Muito obrigada mesmo por ter me assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!